Olá, vamos ver então como criar o nosso próprio tipo de mensagem. Então, vamos supor a seguinte situação em que eu quero aqui no nosso counter, tanto em Python como em C++, é, criar um serviço, disponibilizar um serviço em que eu possa verificar se um determinado número é maior do que a contagem atual que a gente tem no computador. Então, eu vou precisar, pensando, vou precisar de um tipo de mensagem em que eu tenha envie um número. Então, ela na parte de request da serviço, a gente precisa ter, por exemplo, um float 64 e na parte de response do nosso serviço, a gente vai retornar um booleano com resultado. É, ok, então um float e um booleano como resultado, eu posso até pesquisar e tentar buscar por algum tipo de serviço que é definido dessa forma. Mas isso tem de ser bem raro acontecer, porque os tipos de mensagem para os serviços eles tendem a ser bem mais específicos do que para os tópicos, porque justamente tem a entrada e a saída. Então o ideal mesmo é a gente criar o serviço exatamente como a gente precisa. Então, para isso, um certo padrão que se tem é criar o serviço dentro desse pacote do Messages aqui que a gente tem, do nosso projeto Messages. A gente poderia criar é, o serviço em outro pacote, que é um pacote só para serviços, então My Project Underline Services. Então você tem um pacote só com serviços. Porém, isso até você encontra algumas pessoas fazendo isso, mas aí o problema disso é que você vai ter que então adicionar muitas vezes tanto o My Project Messages e o My Project Services como dependências da sua aplicação. Então, como os serviços são na verdade, a estrutura do serviço é uma mensagem de request e uma mensagem de response, são duas mensagens de certa forma concatenadas, então costuma se definir aqui junto desse pacote de messages mesmo. Então, vamos então criar nosso tipo de serviço finalmente. Então, primeiro, vamos criar então aqui um novo diretório dentro do My Project Messages. Então, o nome dele vai ser SRV, esse é um nome padrão a ser utilizado, então sempre SRV. Em que aqui a gente vai criar então nosso tipo de serviço. Então, vamos criar um novo arquivo aqui. Vamos chamar ele de checkNumber. checkNumber.service. Você pode colocar o nome que você quiser, mas vamos, por enquanto, eu preferi colocar escolher por colocar um nome um pouco mais genérico, porque é, você vai perceber que a gente pode depois utilizar em qualquer estrutura, qualquer situação que a gente quer comparar um número, enviar um número no request e receber um booleano, a gente vai poder sempre usar esse tipo de mensagem. Então, checkNumber parece um nome genérico suficiente para a situação. Então, a gente sempre tem aqui a parte de request e response. Elas são separadas por esses três traços aqui, os três hífens. Então, aqui em cima a parte do request. Então, como entrada do nosso serviço, por assim dizer, vamos então criar um float 64 chamado number. Ok? E como resultado, vamos colocar aqui um result. Então, só lembrando que aqui nos serviços segue aquele padrão das mensagens em que a gente poderia utilizar outras mensagens aqui dentro, né? Então, a gente poderia criar aqui, por exemplo, um My Project Messages. Então, teria que só informar aqui do My Project Messages, colocar aqui o Counter History. E aí a gente retornaria aqui também a história da contagem. Então a gente pode ir sempre agregando com outros tipos de mensagem o resultado ou a entrada aqui do nosso serviço. Mas nesse caso aqui não faz muito sentido isso. Ok, já definimos nosso tipo de mensagem. A gente então precisa vir aqui no CMakeList para informar que a gente tem esse tipo de mensagem para ela ser criada. Então, como ele já está definido, o CMakeList já está setado para toda a parte aqui da mensagem, os tópicos, vai ficar bem fácil a gente só criar o serviço. Então, a gente pode só copiar essa parte aqui do Add Message Files e aqui logo depois
a gente vai colocar aqui add service files. E aqui a gente vai colocar então o nosso serviço check number. Então check number.srv. Só que coloquei uma letra errada. Pronto. Então é isso. Então por isso que aqui precisa estar dentro do diretório srv, porque esse add service files vai buscar justamente nesse diretório. Então, ok, é isso. Agora a gente compila o nosso pacote e ele vai gerar a mensagem que a gente quer. Então, para forçar aqui compilar o nosso pacote, vamos aqui cat make, dois ifs, only package with tips, my project messages. Então, está compilando aqui o nosso pacote. Então aqui ele já encontrou uma mensagem e um serviço. Ele já está gerando aqui o check number. Ok. Beleza, já gerou. Vamos dar só um source novamente, só para garantir. Se a gente vir aqui em ROS SRV, package my project messages, a gente já vai ver que o serviço está definido aqui. ROS service ROS SRV show my project number. A gente vai ver exatamente o tipo de serviço que a gente definiu. Então, já criar um serviço é exatamente dessa forma. Aqui ficou já fácil, porque a gente já tinha um pacote pronto para isso, né? Todas essas configurações. Mas se a gente criasse aqui um pacote do zero, a única diferença seria que a gente não teria o add message files, né? A gente não teria as mensagens. O resto seria exatamente igual. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver então como utilizar esse tipo de serviço que nós mesmos criamos.